Bom dia, meus irmãos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical nesta manhã, terminando o livro de Hebreus. Nós temos trabalhado o livro de Hebreus e hoje nós vamos encerrar este livro. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai fechar também o livro de Levíticos para a gente poder concluir quais são as congruências e quais as correlações que se estabelecem em Levíticos e se consolida em Hebreus, e de como o Antigo Testamento se torna presente e patente no Novo Testamento. O Novo Testamento está latente lá atrás, e à medida em que Cristo aparece na história, nós temos a revelação de todas as coisas e o cumprimento de todas as coisas. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe mais essa escola bíblica dominical. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, por poder estar estudando a tua palavra com afinco e de maneira tão detalhada, de maneira tão aprofundada, ó Pai. Queremos aprender hoje com o livro de Hebreus e podemos, assim, completar nossa compreensão entre as cerimônias, os sacrifícios, as leis de Levíticos e, principalmente, do Antigo Testamento, quando elas são consolidadas e explicadas no Novo Testamento com respeito a Jesus Cristo, como aquele que veio cumprir as sombras das coisas que haviam sido projetadas na terra, da pessoa e da obra de Jesus Cristo, eterna e eternamente aceita por ti. Abençoa teu povo que lê a tua palavra, dá-nos a iluminação necessária para que possamos compreendê-la em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. E eu quero convidar você a ler, começar a ler comigo. Nós vamos começar no livro de Hebreus, no capítulo 10, mas eu quero, antes disso, compartilhar com vocês um pequeno resumo da carta aos Hebreus que nós temos aqui na Bíblia da linguagem de hoje, temos também aqui na Bíblia revista atualizada, né, na introdução, e podemos ver aqui uma certa correlação entre as duas quando tratamos desse assunto. Bom, vamos lá. Aqui na revista atualizada nós temos o prólogo, Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus, versículos de 1 a 4, a superioridade do Filho, que vai do versículo 5 até o capítulo 4, ele é superior aos anjos, é superior a Moisés, ele é superior, inclusive aqui nesse texto, é superior inclusive a Isaías, Josué. Depois nós temos Jesus como grande sacerdote, e a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio de Arão, como ele se torna o mediador da nova aliança, e o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios apresentados no Antigo Testamento. Bom, a partir daqui é o texto que nós vamos começar a tratar. Fé e fortalecimento no sofrimento. Uma exortação à fidelidade, os heróis da fé, firmeza e perseverança na fé, e os conselhos e finais, e a vida cristã e a bênção final. Aqui no livro, na Bíblia, na linguagem de hoje, nós temos um esquema muito parecido, mas com algumas diferenças. Olha só, Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. Ele é superior aos anjos, é superior a Moisés e Josué. O sacerdócio de Cristo é superior dos sacerdotes levitas. A aliança feita por meio de Cristo é superior, o sacrifício de Cristo é superior, porque é um sacrifício feito segundo a ordem de Melquisedeque, que não aparece aqui nesse resumo, mas que nos dá essa convicção. O sacrifício de Cristo é superior ao finalzinho do texto que nós vamos ver hoje, e começamos a ver a parte prática da epístola. Nós podemos dizer que as epístolas do apóstolo Paulo, e esta epístola aqui, embora já não seja atribuída a Paulo, ela tem mais ou menos as mesmas características. Tem uma parte teológica, uma parte teórica e uma parte prática. Uma parte onde há exortações e aplicação de tudo isso. A gente vê isso claramente aqui. E nós vamos, então, para esse texto que introduz o assunto de hoje. Está aqui, olha, no capítulo 10, nós temos aqui
finalzinho do capítulo 10, que fala da superioridade de Cristo como sumo sacerdote, e temos aqui um princípio de exortação. Diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Então, Deus nos torna sacerdotes. Essa doutrina vai ser recuperada pela Reforma, com o sacerdócio universal dos crentes, dos cristãos. Isso quer dizer, todo crente é sacerdote. Por isso, o pastor na igreja presbiteriana, nas igrejas reformadas, não é chamado de sacerdote, como se ele fosse único. Não, ele é chamado de pastor, porque ele cuida das ovelhas, ele é chamado de ministro, porque ele ministra a palavra, ele é chamado de reverendo, porque ele busca a reverência de Deus e leva a reverência, ele é chamado de anjo da igreja, porque é o mensageiro, mas em nenhum lugar ele é chamado de o sacerdote da igreja. Quem mantém esta ideia de sacerdócio limitado a um grupo é a Igreja Católica Romana. Na Igreja Protestante, na Igreja Reformada, nós temos a ideia de que todos os cristãos agora, por causa do sumo sacerdócio de Cristo, do sacerdócio superior de Cristo, que é o nosso sacerdote, nós também temos este sacerdócio universal. Nos é dado o direito de comparecer diante de Deus como os sacerdotes compareciam. Então, olha aqui, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo de Cristo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Está fazendo aqui referência ao batismo, está fazendo referência à fé, está fazendo a referência a todos os atos que acompanham a salvação. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Notem como há aqui uma mistura das chamadas virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. De como a fé produz a esperança está firmada no amor, o amor que nos é dado em Cristo produz uma fé verdadeira, uma fé firme. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros, o amor, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum. Pelo contrário, animemos mais uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Quer dizer, se eu creio, ou acho que creio, e continuo na prática do pecado, não há transformação nenhuma na minha vida, então é a semente que foi lançada à beira do caminho, é a semente que foi lançada no terreno pedregoso, é a semente que foi lançada entre espinhos. Não vai produzir. Né? Já não há mais sacrifício para tirar os pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? Isso é claro para aqueles que não creem no Senhor Jesus. E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus? E aqui é o pecado contra o Espírito Santo, que o ama. Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei. Eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se do que aconteceu no passado.
naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. E aqui ele está fazendo referência àqueles que foram sofredores no início do cristianismo. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. Em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem. Percebam a exortação aqui, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que ele promete. Pois, como ele diz nas Sagradas Escrituras, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. Está citando aqui o texto da reforma que nós estudamos na semana passada de Abacuque, que diz assim: todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Esse é um complemento que está lá em Abacuque 2, versículos 3 e 4. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. E aí, meus irmãos, olha que coisa extraordinária. É justamente aqui que ele começa a fazer o discurso sobre uma fé que, embora agora esteja sendo revelada de uma maneira muito clara, através da vinda de Jesus Cristo, ela sempre esteve presente. E ele faz um excurso, né? Ele faz assim uma espécie de uma excursão pela história bíblica. É extraordinária essa excursão, porque ele vai mostrando como que cada um dos que viveram no passado e foram salvos por Deus, fizeram isso através da fé. Ele vai mostrando, ele vai tirando o véu, ele vai revelando como a fé sempre esteve presente, mesmo na antiga aliança, que parecia ser feita de sacrifícios, de ofertas, de cerimônias, de atos, de ações, de obras da lei, obras que precisam ser feitas, coisas que precisam ser colocadas. Ele está dizendo, tudo isso é verdade, mas isso é sombra. Na verdade, o que Deus sempre aceitou não foram estes atos exteriores. O que Deus olhava sempre era o coração. E o que ele procurou sempre foi a fé. Olha o que diz aqui. A fé que sempre esteve presente. Nós já vimos aqui essa nova exortação, né? Nós agora não precisamos mais deste testemunho do sumo sacerdote que se tornou obsoleto. Tanto é que o templo, o véu do templo se rasga e depois o templo é destruído no ano 70. E até hoje não foi reconstruído e nem será. Porque o novo templo que está sendo reconstruído é o povo de Deus, é a igreja. Existe aí, nos estudos escatológicos, uma esperança de que haverá um terceiro templo, né? O primeiro de Salomão, depois o segundo sobre Zorobabel, que resistiu até os dias de Cristo e foi enfeitado, foi embelezado por Herodes. Este segundo templo foi destruído no ano 70 e só sobrou um muro, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Há uma esperança escatológica de que haverá um terceiro templo. Mas isso é um engano. Pode ser até que os judeus reconstruam o templo. Isso vai causar uma guerra tremenda, porque o lugar que eles querem reconstruir o templo é justamente o lugar onde estão a esplanada das mesquitas dos muçulmanos. O mesmo lugar é disputado pelos muçulmanos, pelos cristãos e pelos judeus. Então, para que o judeu consiga reconstruir o templo dele no lugar
onde eles acham que deve ser, tem que se destruir a mesquita de Omã, que é o lugar da onde se imagina, os muçulmanos dizem que da onde Maomé foi levado ao céu. Daquele lugar lá, aquele domo dourado lá de Jerusalém. Então, vocês imaginem a encrenca que isso é. Mas acontece que Pedro, quando fez o seu discurso, ele já disse, olha, o que está acontecendo é aquilo que disse o profeta Abacuque, que ele disse que nos últimos tempos ele viria e reconstruiria o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído de Davi é a igreja. Nós somos o terceiro templo. Na verdade, nós somos o único, o verdadeiro templo. E é esse é o grande segredo que nós temos que entender. Olha, somos exortados à medida em que aprendemos, né? Exortação para perseverança, que nós acabamos de ler. Em Hebreus 5, nós temos uma primeira exortação. Em Hebreus 10, nós temos uma segunda exortação, que é a convocação para a fidelidade na fé. E esta fidelidade que nós estamos agora dando uma olhada, fala fidelidade no testemunho. Então, vocês já deram testemunho, já morreram. A palavra testemunho é a tradução da palavra martírio em grego. A advertência sobre o pecado proposital, quer dizer, você ouviu a palavra, mas não quis aceitar. Mesmo assim, você continuou deliberadamente no pecado. Qual é a expectativa que se tem? Tudo isso nós acabamos de ler. E a exortação para a persistência. Fiquem firmes na esperança. Fiquem firmes na fé. Fiquem firmes. Esta é a palavra. E aí ele vai nos dar os exemplos do Antigo Testamento. Ele vai mostrar que, na verdade, nos capítulo 11 até o capítulo 12, 29, nós temos aí a fé e a santificação. Olha só, as testemunhas da fé, do capítulo 1 até o 31. Testemunho da fé dos antigos, né? Testemunho da fé dos patriarcas. Depois nós temos Abraão, Isaque, Jacó e José, os patriarcas. O poder da fé de Moisés, o poder eficaz da fé de Josué diante de Jericó, e a vitória e o sofrimento da fé nos profetas, nos demais. Ele vai citando todos aqueles como se fosse assim um desfile daqueles que viveram pela fé. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só. Olha que coisa mais linda nós temos aqui, né? Então, vamos lá. Ora, a fé é a certeza do que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A versão internacional diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. A gente vai dar uma olhada aqui no Novo Testamento grego. Eu estava fazendo uma tradução desse texto aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, aqui está a palavra fé, ok? Pistes, fé. Eupeizomenon, que significa a esperança daquilo que é o firme fundamento. Então, é a esperança daquilo que tem fundamento, mas não é visível pelos homens. Ok? Pragmaton é a experiência prática. Pragmaton, elenkos, hublepomenon. É a experiência prática daquilo que esperamos, porém não vemos. Aquilo que existe e nós não conseguimos ver. A fé, na verdade, é a capacidade de ver o que existe, mas nós não vemos com os olhos físicos. A fé corresponde aos olhos do coração. E só Deus pode abrir esses olhos para que a gente tenha o firme fundamento daquilo que a gente crê. São coisas palpáveis, é a hipóstasis. Hipóstasis é a essência
daquilo que a gente crê. A fé é a essência daquilo que existe, mas não pode ser visto. E a esperança firme de que estas coisas estão na mão de Deus. Então, olha só, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Somente quando nós cremos que nós somos aprovados por Deus. Pela fé em que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser feito foi visto, ou melhor, aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Somente pela fé que nós entendemos, a ciência até pode explicar o universo, mas ela explica o mecanismo do universo, mas não explica a sua origem, não explica como é que ele surgiu, não explica como fazer, como que aconteceu. A fé faz com que a gente acredite que foi Deus quem fez assim. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Não tinha nada a ver com o que eles ofereceram. O Abel ofereceu carneiro, porque é um sacrifício, enquanto que Caim ofereceu frutas velhas, estragadas. Foi assim que eu aprendi a história. Mas é uma maneira errada de ensinar a história, porque, na verdade, Caim ofereceu do que ele fazia, e Abel também. E não há diferença entre a oferta de um e de outro, porque tanto ofertas de animais quanto ofertas de frutas e cereais eram aceitas por Deus na legislação mosaica. O que Deus aceitou não foi a oferta, foi a pessoa, porque ele olhou no coração, e foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. O problema de Caim era a falta de fé. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Então, note, primeiro a prova a pessoa e depois a oferta. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Como assim? Deus diz a Caim, olha, o sangue do teu irmão Abel está clamando da terra contra ti, porque você derramou o sangue dele na terra, e ele continua falando. Então, mesmo depois de morto, Abel continua falando, por quê? Porque ele teve fé. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Olha aqui, ó, Gênesis 5, Gênesis 5, 21. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e tal. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, note, o andar com Deus só é possível pela fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensam os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer. Ele teve que crer. E que não podiam ser vistas. Deus disse, olha, eu vou destruir a terra. Noé obedeceu. Então, a obediência está ligada à fé. Obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Notem. Está aqui, ó. Disse Deus a Noé, resolvi dar cabo, tal, e farás ao teu redor. E ele obedeceu, ele creu. Ele creu. Pela fé, foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus havia lhe prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Note, ele embora não tenha visto a terra prometida ser tomada pelos israelitas, ele viveu naquela terra e ele cria numa terra que tem fundamentos. Aqui, olha,
Assim, daquele homem já se está aqui, quer ver? Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos quanto os grãos da areia da praia do mar. Notem, o que o escritor aos Hebreus está fazendo? Ele está mostrando como cada um daqueles personagens do Antigo Testamento viveram, na verdade, através da fé. Essa fé no Senhor Jesus Cristo, que é o que salva. Por isso, a nova aliança é superior à antiga. Porque, na verdade, o que valeu a vida inteira, o tempo todo, em todos os tempos, foi sempre a nova aliança, a fé no sacrifício que Cristo iria fazer. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isto mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Então, note, são todos esses, está passando cada um, né? Agora, imagina comigo, porque isso vai ser importante lá na frente, cada um desses personagens, conforme o escritor vai falando sobre eles, cada um deles passando e entrando num estádio e enchendo esse estádio. Vamos ver isso? Olha só, né? Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Então, notem, a fé de Abraão era tão grande que ele ia matar o filho. Ele acreditava que Deus vai ressuscitá-lo. E, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho, Isaque, porque Deus não deixou que ele fosse morto. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú, e elas foram cumpridas. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito, 400 anos depois, e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Ele falou, olha, os egípcios sabem embalsamar muito bem, vocês preservem o meu corpo, e quando vocês saírem daqui, levem embora. E Moisés mandou buscar o sarcófago com o corpo de José, porque pela fé ele acreditou que eles iriam sair do Egito. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. Percebe como o escritor está fazendo uma atualização e dizendo, vocês também passaram por isso. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento das coisas que nós não enxergamos ainda. Pela fé foi que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível.
Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espias israelitas. Percebe? A fé está presente em cada ato do Antigo Testamento. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos a espadas. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, a viúva de Serepta, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. E aqui já está falando, inclusive, dos primeiros cristãos. Alguns foram insultados e surrados. Outros acorrentados e julgados na cadeia, como Jeremias, por exemplo. Outros foram mortos a pedradas, apedrejados, outros cerrados pelo meio. Aqui se imagina que quem foi cerrado pelo meio, há uma tradição que diz que foi o profeta Isaías. E outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas, como Elias, e de cabras, né? Como Elias e como João Batista. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas, em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Por quê? Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Meus irmãos, esse texto é extraordinário. Olha aqui, ó. Vai mostrando aqui a vitória e o sofrimento da fé, de como Deus vai juntando essa multidão, porque todos eles, olha aqui, olha, José, está aqui Adão, Eva, o rei Davi, Moisés, né? É Moisés aqui não, esse é Neemias, Moisés está aqui, ó, nesse cantinho. Aqui, quem é essa aqui? A rainha de Sabá, né? Está aqui a Esther, né? A Esther está aqui, a Sara, está aqui todos, né? Representados. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quem é o que obteve essa concretização? Essas pessoas todas que foram citadas e aquelas que não foram citadas, elas formam uma grande multidão. Mas elas apontam para Jesus Cristo. É como se elas estivessem num estádio. E aí, então, o texto começa a educação para a justiça. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 12. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas. Imagina todos eles no estádio esperando, e agora é a nossa vez. É nós que estamos aqui para correr a corrida que nos está proposta, olha só, ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário,
Por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado no lado direito do trono de Deus. Percebe? Todos aqueles vieram caminhando, cada um fez uma corrida de revezamento, cada um trouxe a sua tocha, passou para diante e ele foi se assentar na arquibancada. E agora eles estão olhando para ver a continuidade da fé. Desde aquela época de Jesus Cristo até os nossos dias, a corrida continua e a multidão está aumentando, a multidão está crescendo. Gente que a gente nunca ouviu falar. Os primeiros apóstolos, os mártires da fé, todos aqueles que deram a sua vida, todos aqueles que fizeram a sua parte, aqueles que traduziram a Bíblia, toda essa gente está nos rodeando e agora é a nossa vez de correr. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Muita gente deu a vida por causa do Evangelho. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga. Está lá em Provérbios. E não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Está lá em Jó 5:17, Provérbios 3:11-12, e nós temos lá todos esses textos. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam a nós e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial. E assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era o certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, qual era o tema de Levíticos? Sede santo, como eu sou santo. Esse é o versículo principal de Levítico. Está aqui, ó. Sede santos, versículo 11, capítulo 11, versículos 45, capítulo 19, versículo 2. Sede santos, como eu sou santo. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Olha só, meus irmãos. Visto que temos a rodear esta grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E todos aqueles heróis da fé, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, estão vibrando conosco. Estão torcendo, estão ali querendo e que a gente ganha. E pelo Espírito Santo, este calor dessa torcida chega até nós. Por isso, devemos vigiar incansavelmente a nossa vida de santificação. Olha o versículo 12 aqui, olha só. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos, segredo da santificação, e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. E tomem cuidado para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como foi o caso de Isaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas.
vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas e a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ele não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar as ordens que dizia. Até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês não tiveram que enfrentar esse terror da antiga aliança. Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Toda aquela multidão. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança, que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Lembra que ele fala que o sangue de Abel clama? E o sangue de Abel clamava por vingança. Agora, o sangue de Abel clama, o sangue de Jesus clama por salvação. Portanto, tenham cuidado e não recusem a ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Como, pois, diz aqui, olha só. Como é que diz aqui? E de forma que não permaneça, possa ser abalado. O texto é: não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Versículos 27 em diante. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Em primeiro lugar, Deus quer que nós resistamos o cansaço. Jesus nos carrega para que a gente complete a nossa carreira. E a nova aliança nos compromete com a santidade, com a santificação. E aí, já indo para a terceira exortação, terminando aqui, olha só. Nós temos a exortação para a vida pessoal, Hebreus 13, de 1 a 6, o comportamento correto na comunidade, de 7 a 19, e o final, que é a palavra de bênção. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos, sem saber. Lembrem dos presos como se estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejam corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Lembrem-se dos primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. São aquelas regras do Antigo Testamento que tem gente que até hoje ainda quer seguir. Os sacerdotes que servem no templo não têm direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o altar, sobre o nosso altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para com seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Este louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. Isso não ajudará vocês em nada. Continuem a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a vocês, de modo especial, que orem para que Deus me mande de volta a vocês o mais depressa possível. Notem, olha, uma exortação para a vida pessoal, uma exortação para a vida na comunidade, e agora o encerramento da carta, que diz assim: irmão, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhe enviam saudações. Então, a gente imagina que essa carta foi escrita de Roma. A graça seja com todos vocês. E aí nós encerramos a carta aos Hebreus. Daqui, ó. Deus ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus da paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todos sempre. E aquele texto que encerra a carta que nós acabamos de ler. Meus irmãos, vale a pena ler o livro de Hebreus do começo ao fim, pegando toda essa estrutura para entender que Deus está mostrando a superioridade de Jesus, a própria palavra do Antigo Testamento, aos anjos, aos grandes mártires da fé, os grandes heróis que fizeram a história de Israel. E quando nós nos deparamos com Jesus Cristo no Novo Testamento, ele está fazendo conosco uma nova aliança. E a partir daí, nós somos convidados a participar desta nova aliança pelo novo e vivo caminho aberto por Cristo. Ele abriu o caminho para a presença de Deus pelo seu sangue que ele derramou na cruz. Muito mais do que o sangue de cordeiros e de animais que faziam o simbolismo da salvação, Jesus nos dá a verdadeira salvação. A gente percebe que no Antigo Testamento, tudo que foi feito foi pela fé. O que Deus sempre procurou no coração das pessoas não foi o cumprimento de regras e regulamentos, foi a fé. E essa fé é que nos aproxima de Jesus
que nos dá a nova vida em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja cuidando de você. Veja nesse vídeo mesmo, ao final, você vai ver a possibilidade de assistir essa série desde o início. Nós já estamos quase terminando. Vamos falar na semana que vem sobre Levíticos, para podermos terminar. E depois nós vamos fazer essa comparação final entre Hebreus e Levíticos, para que a gente possa encerrar essa série sobre a lei de Deus, que eu espero que esteja abençoando muito a sua vida. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus esteja com o teu coração. Amém.